bem com vocês? A ProRegiane espera sinceramente que sim, vocês estejam muito bem, tá? Em casa, se cuidando e estudando também, turminha. Hoje nós vamos para mais uma aulinha de geografia e vamos focar aqui na radiografia do planeta Terra e as rochas. Então vamos estudar a estrutura interna do nosso planeta Terra aí e vamos focar na formação e nos tipos de rocha que a gente vai encontrar aí, tá bom? Então a aulinha de hoje é muito rica, muita informação, então aproveitem a explicaçãozinha de hoje, tá certo? Antes disso, antes de começar, eu queria trazer aquela discussão, né, que a gente começou, trabalhou na aula passada, não é isso? Então, diz assim, o título, né, que o livro vai colocar para vocês, né, essa indagação diz assim: somos os mais importantes? Então, de quem é que ele está falando quando ele fala aí sobre essa questão de ser o mais importante? Justamente de nós, seres humanos, não é isso? Sexto ano. Então, ele diz o seguinte: nós fomos os últimos a chegar dentro, né, da história geológica, da história do nosso planeta Terra. Então ele vai dizer que nós fomos, né, os últimos a chegar. Mas, a partir do momento que a gente chegou, né, no nosso planeta Terra, a gente fez uma transformação aí gigantesca. E por isso que ele diz, né, que a gente, né, somos os mais importantes. Justamente por conta disso. Essa importância vem justamente por conta disso. Então, observe aí. Então, ele vai dizer que a gente veio, né, de um dos ramos, né, considerado os primatas, um dos ramos dos mamíferos, ok? Sexto ano, então ele vai dizer isso. E no processo de evolução que o ser humano, né, já passou, e a gente vai acompanhando, inclusive a gente viu isso em história, lembra? E aí ele vai dizer que a gente, né, chegamos a uma espécie de hominídeos, né, e aí a gente surgiu a nossa espécie, né, atual, que vai ser o Homo sapiens sapiens, ok? Então, isso daí é pra gente entender a nossa importância. Ele vai dizer que a nossa importância se dá principalmente por conta da nossa racionalidade, por ser, né, aí no caso, animal que pensa, que raciocina, né, raciocina aí dentro desse processo. E pela capacidade de transformar a natureza. Os outros animais, a gente pode dizer assim, só utiliza a natureza a partir do que já tem. Nós não, a gente consegue transformar, sexto ano. Por isso, a nossa importância aí, por isso que ele vai frisar a nossa importância dentro dessa transformação do nosso planeta Terra. E aí ele vai colocar aí, né, por isso que a gente somos os mais importantes, por conta dessa transformação que os seres humanos, né, provocam. Vamos lá dar continuidade agora, né, entendendo um pouquinho aí, né, dessas colocações que ele fala sobre a questão da radiografia, ou seja, visualizar como é essa Terra por dentro, né, entender como é essas etapas aí. E aí ele vai começar, turminha, dizendo justamente que, se a gente for analisar, né, da nossa litosfera até o núcleo da Terra, a gente vai ter um percurso aí extenso. E como é que se sabe como é o interior da Terra? Alguém já foi? Alguém já fez essa viagem ao interior do planeta Terra? Então, turminha, é uma perguntazinha que sempre vocês, né, quando a gente vai trabalhar esse conteúdo, vocês fazem e ninguém nunca chegou, né? Houve até tentativas, como a que a Pro colocou aqui, né? Esse buraco aqui, né, na nossa litosfera, que foi, né, feito pela Rússia, no período que a gente conhece e compreende como Guerra Fria, tentando entender como era por dentro, né? Então a gente chama isso aqui de koala. Esse koala, esse buraco aí, foi justamente a tentativa de entender, de conhecer como era por dentro. Só que aí, né, eles não conseguiram nem 12, não passou nem de 13 quilômetros. A prova vai colocar assim para vocês entenderem. Essa perfuração.
E essa perfuração foi justamente interrompida por conta, né, que encontraram muito hidrogênio, e aí, né, poderia acontecer algumas explosões. E aí foi paralisada essas obras. Então, turminha, já que a gente não chegou, né, ninguém nunca chegou a esse núcleo da Terra, como é que a gente sabe como é por dentro? Então, nós sabemos como é por dentro a partir de estudos, ok? Que são feitos, né, por uma galerinha que a gente pode dizer que compreende muito bem essas questões. E esses estudos se dão principalmente por algumas atividades. Principalmente atividades vulcânicas, atividades tectônicas, que vai, né, colocar pra gente como é essa terra aí no seu interior. E aí a gente vai colocar aqui, né, tudo, inclusive o livro de vocês frisa que esses estudos acontecem a partir de sismógrafos, né, que vai medir essa, como é que eu posso dizer, essa movimentação interior do nosso planeta Terra e também, né, a partir de alguns ultrassons, né, para também ver se essa movimentação interior. Outra coisa que ele vai colocar aqui, a partir dessa radiografia do nosso planeta Terra, sexto ano, é que a Terra, a gente precisa observar que ela é como se fosse um ovo, né? Então vocês já ouviram isso em ciência, tenho certeza. E aí a gente vai dizer que a gente tem camadas, são camadas que a gente precisa observar. Então, nós temos 3 camadas principais, né, para vocês compreenderem, que é a litosfera ou simplesmente, né, a crosta terrestre, o manto e o núcleo. São as 3 camadazinhas. A prova vai colocar para vocês que essa litosfera, né, essa crosta, é a parte que a gente tem contato, é a parte que o ser humano, né, provoca, tem essas transformações. É a que a gente está, ó, pisando nesse exato momento. Então a gente está na litosfera, que é a camada mais superior. Aqui você precisa entender que essa litosfera está dividida, né, em 2 aí, né, em 2 grandes partes, que é a emersa. Quando eu falar emersa, eu estou falando aquela partezinha que está fora da água, né, e a imersa, ou simplesmente aqui é banhada pelos oceanos, ok? Então a litosfera está dividida nessas 2 partezinhas. Depois da litosfera, a gente vai para o manto. O manto ele vai se dividir em manto superior e manto inferior. Esse manto superior, ele é de um material mais pastoso, né? E aí por isso que a gente tem esses movimentos, né? Que a prova vai explicar mais adiante. E o inferior, ele já é mais denso, mais sólido, ok? Também temos o núcleo, que é o núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo externo, ele também é de um material mais pastoso, né? Um material menos denso. Já o núcleo interno, ele já é de material extremamente mais denso. E aqui, né, na nossa observaçãozinha, a gente percebe que a nossa litosfera, ela é bem mais fininha, né? Eu vou colocar aqui para vocês, nas palavras que vocês consigam entender. Ela é bem mais fininha, então ela não é tão extensa. Já o nosso manto, ele já tem uma extensão bem maior do que, inclusive, o nosso núcleo. E assim a gente tem a radiografia da nossa Terra por dentro, ok? Então, se dividindo aí nessas 3 etapas, nessas 3 divisões. Então, vocês vão pensar aqui, ó, como sendo um ovo, né? Aqui seria a casca, aqui, né, a nossa partezinha que a gente chama de clara, e por dentro aqui a nossa gema. Seria mais ou menos aí nessa lógica, ok? Compreendemos isso? Então, vamos aí adentrar. Então, vamos aqui ver algumas informaçõezinhas, turminhas, de cada uma dessas partezinhas. Então, a Pro colocou que a primeira seria a litosfera, ou simplesmente a crosta terrestre, não foi? Que é a superficial, a que a gente está pisando. E ela tem esse nome litosfera por quê? Justamente por ser, né, essa camada, essa esfera, né, rochosa. Essa lito aí, né, significa essa questão aí rochosa. E é realmente a camada que a gente tem maior contato. E é formada justamente por rocha. Então, aí o entendimento que a Prozinha colocou para vocês lá quando estava explicando. E ela vai se dividir em 2 porções, ok? Observem aí, vão registrando, anotando, que é a crosta
continental e a crosta oceânica. Então, como a Pro também já colocou, a oceânica é aquela que vai estar coberta, né, por os oceanos, né, que é uma grande maioria. E a continental vai ser aquela partezinha que está imersa, que não tem água ali, né, dos oceanos cobrindo. Então, ela vai se dividir nessas duas aí partes, essa litosfera. É importante que vocês observem, né, que aqui ela vai ter uma dimensão extensa, né, vai ser uma dimensão aí até considerável, mas ela não apresenta uma profundidade tão grande, né? Justamente por aqui que eu falei pra vocês, né, de ser parecida com o ovo, né? Então vamos lembrar aí, então a litosfera seria como a cascazinha, então ela é mais fininha, ok? Então, litosfera aqui apresentada pra vocês. Observem, turminha. Depois da litosfera a gente tem o manto, que a gente diz que a gente vai ter aí, né, os dois, vai ter também essa duas divisões aí. Por quê? Porque tem um que ele é mais pastoso e tem um outro que ele é mais denso, né, que é mais consistente. E aí, turminha, a gente vai dizer que essa camada que fica abaixo da litosfera, ela vai ser chamada de manto. Sua espessura, ela já é uma espessura bem maior, né, ela tem uma espessura aí grande. E a temperatura aí a gente vai chegar, ó, a 4.000 graus Celsius. Ou seja, gente, é uma temperatura elevadíssima. Não é isso? E outra coisa, por ser essa partezinha que tem mais contato, que fica mais próxima, a gente vai dizer assim, da litosfera, ela ser mais pastosazinha, a gente consegue aí flutuar, né, num processo que a gente conhece, né, como as placas tectônicas, né, que elas estão, ó, constante em movimentos, que a Pro vai falar daqui a pouquinho, né, aprofundar mais sobre isso. Depois do manto, nós temos quem? O núcleo. Turminha, esse assunto é aquele assunto que vocês já viram, ó, várias vezes. Então, a Pro tá fazendo só o processo de relembrar para vocês como é essa estrutura interna do planeta Terra. Núcleo, né, é o último também, né, e ele pode ser chamado também de NIF, ok? Por que ele pode ser chamado de NIF? Núcleo ou NIF? Por conta justamente, né, da composição dos elementos que compõem essa partezinha aqui da nossa estrutura terrestre. Então, por ela ser, né, formada principalmente pela questão do níquel e do ferro, né, e aí o Ni seria o níquel e o Fe o ferro, então muitos estudiosos também chamam de NIF, tá bom, turminha? NIF, essa partezinha aqui do núcleo. E aí ela vai ser a mais densa, né, inclusive com temperaturas, ó, mais elevadas, né, que o próprio manto, né, terrestre. E aí, por conta dessas últimas, por conta dessas elevadas temperaturas, né, e sendo aí o último, ele é sólido, né, tem uma capacidade aí mais sólida, né, esse núcleo aí interno, tá bom? Justamente por suportar essa grande pressão e calor. Compreendemos a radiografia, né, essa radiografia vocês sabem, né, que a gente quebra alguma coisa, a gente tem que tirar para saber como é que está. Então, nós fizemos agora, né, essa radiografia do nosso planeta Terra para saber como é por dentro. Como é que eles sabem disso? A partir de estudos aí de movimentações. Lembra que a Pro falou? Pronto. Já que a gente não consegue, né, nunca conseguiu chegar a esse interior, essa viagem aí, o centro, né, até o centro da Terra. Compreendemos isso? A Pro precisa também, né, nessa aula, falar aqui de outros elementos para vocês também é muito importante. Então, observem. A teoria da deriva continental. Quem já ouviu falar dessa teoria? Vocês todos já ouviram, porque a Pro já mencionou essa teoria lá nas aulas, né, de história, para quando a gente for comentar a respeito, né, dos primeiros seres humanos, né? Então, a gente falou aí justamente também dessa teoria da deriva continental, fazendo uma ligaçãozinha, né, com alguns pontos. E essa teoria, ela só foi confirmada, ela só foi, né, idealizada a partir do século XX, ou seja, turminha, é uma teoria recente. E aí ele diz o quê? Justamente que essa teoria da deriva continental mostra que o mundo já foi um
um só, né? Os continentes, a parte que a gente vai dizer aí que ela é sólida, que ela está, né, fora do oceano, ela já foi uma só. E aí, essa pessoa, né, esse cientista que criou essa teoria, que aí vai ser Weber, né? Ele vai dizer o que, turminha? Ele vai dizer que essa Terra, ela já foi, ó, toda juntinha. Os continentes, eles já foram um só, chamado, sabe como? Pangeia, ok? Então, lá na teoria de Weber, ele vai dizer que os continentes já foram um único continente chamado de Pangeia. E o que foi que como foi que ele chegou a essa ideia, né, professora? Como foi que ele pensou isso? A partir de observações. Primeiro, ele observando, né, o mapa mundi, ele percebeu que se a gente observar aqui, ó, principalmente essa partezinha aqui do Brasil, essa partezinha da América do Sul, casaria perfeitamente, encontraria perfeitamente com essa partezinha aqui, ó, da África. Então ele percebeu que os continentes, eles meio que, se você, né, juntar, eles meio que se encaixavam como um quebra-cabeça, ok? Então foi a primeira observação que ele fez. E para comprovar, ele foi a campo, né? Ele foi no espaço mesmo e começou a estudar, pegar relato de outros cientistas, e ele percebeu o quê? Que o tipo de fósseis, de materiais encontrados a partir de escavações eram os mesmos aqui na América do Sul, na partezinha do Brasil, né, a partezinha do Nordeste brasileiro, seriam o mesmo encontrado nessa mesma porção da África. E, além de serem os mesmos, tinham a mesma datação. Lembra que a gente falou dos estudos? Tinham a mesma datação. Então, ele chegou à conclusão da teoria da deriva continental. Então, essa teoria da deriva continental é que os continentes foram se separando, por isso deriva continental. E que eles, né, em um dado momento da história da Terra, eles tinham se formado, né, denominado um continente só, chamado aí de Pangeia. Lá no período da Era Mesozoica. Lembra que a gente falou das eras na aula passada? Quem não lembra, tem que voltar lá, porque tem que lembrar das eras, ok? E aí ele vai dizer que nesse período aqui, a Terra tinha sido uma única só, chamada de Pangeia. E aí, essa aí, a teoria da deriva continental, coloca o quê? Que eles eram, né, essa formação aqui, né, única, né, Pangeia, chamada Pangeia. E aí, com o passar do tempo, ó, acompanha a imagem, vão observando, ó, a gente vai ter aí, ó, a separação, até chegar no formato que a gente tem hoje, desse mapa mundi, no formato que temos hoje. Compreendemos isso? Compreendemos, sim ou não, talvez? Sim? Pronto, eu sei que meu sexto ano aí tá acompanhando. Então, a gente partiu disso, da Pangeia, e chegamos, né, ao que a gente tem hoje dos 6 continentes, ó, nesse processozinho aqui, né, de separação. O senhor foi de uma vez só? Não. O processo é lento, aí levando, ó, bilhões, né, milhões de anos, até a gente chegar a, né, o processo que a gente tem hoje. Então, essa aqui seria a teoria da deriva continental. Deriva por quê? Porque os continentes foram se separando a partir de um único só, chamado de Pangeia. Tudo bem até aí? E aí, turminha, quando ele pensa isso, a gente chega num segundo estudo, né? Quando a gente tem essa teoria da deriva continental, sexto ano, nós chegamos no segundo estudo. O que é que diz esse segundo estudo? A tectônica de placa, ok? Então ele vai dizer que a nossa litosfera, essa tectônica de placa, ou teoria, né, da tectônica de placa, diz o quê? Que a nossa litosfera, ela não é, né, um bloco só, contínuo. Então, se a gente for observar, ela não seria um bloco aí, né, formado de uma forma contínua. Ela seria, ó, fragmentada. Por isso, placas. Tectônicas de placas. Por quê? Porque ele vai dizer que a nossa litosfera, a camada que a gente está, ó, pisando, que a gente tem contato, que a gente transforma sexto ano, ela é formada a partir de placazinhas. Aqui, ó, no mapinha que a Prata tá colocando, inclusive o Brasil tá na placa sul-americana, ok? E aí ele vai colocar justamente que ele não é um bloco inteiro, não é um bloco contínuo, mas sim é um bloco
fragmentado. E a essa ideia de fragmentação, que já foi comprovada, né? A gente dá o nome de teoria da tectônica de placa. A gente tem 52, né? 52 placas, só que, né, a gente tá aí, né, estudando e vendo realmente mais 14 delas, né? Porque as outras são placas, né, inferiores que se ligam aí. O que a Pro quer dizer com essa teoria da tectônica de placa? Primeiro, que essas placas, turminhas, elas estão sobre o manto. Vamos observar aí, né? Uma zona de transição chegando ali no manto. E o manto, a Pro diz que ele é o quê? O manto que está no contato com a litosfera. Ele é pastoso, né? É do líquido ao pastoso. Ou seja, quando a gente tem esse material, ele é um material estável, né? Um material que não está paradozinho como se fosse o sólido. Então, sexto ano, observem aqui o que a Pro está falando para vocês. Por isso, por essa razão, nós vamos ter aí esse material, né, fazendo com que essas placas se movimentem, ok? Como ele é um líquido, como ele é pastoso, né, então ele faz com que essas placas, que não é uma só, são várias placas se juntando para formar a litosfera, ela vai, ó, se mexendo, se movimentando. Mas é assim num processo? Não. É de uma forma aí, né, bem lenta, de uma forma bem processual. E aí nós vamos ter dois movimentos principais das placas, que é o movimento de convergência, que é quando as placas se chocam. Então tem um movimento de convergência, ó, quando alguém converge com a outra. Então, ó, chocou. Quando alguém diverge com o outro, a gente se separa. Quando vocês brigam aí, quando vocês divergem, vocês se separam. Então, a gente tem um movimento de convergência, que é quando se junta, e tem um movimento de divergência, quando a gente separa. Então, essas placas, elas podem ter esses dois aí, esses dois movimentos. Quando a placa, ela converge, turminha, a gente geralmente forma as cadeias montanhosas, ok? Então, turminha, quando a placa, ela converge, a gente tem aí surgimento de cadeias de montanha. Quando elas divergem, a gente tem aí a formação das fossas oceânicas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. O Brasil, e aí esse movimento de divergência e convergência geram justamente os terremotos, os tsunamis. Então, quando uma placa bate na outra, encosta na outra, acontece o terremoto. Como resultado pra gente, acontece aí, né, esse sentir, esse tremor, acontece aí os terremotos, tá bom? O Brasil não tem terremoto, por quê? Porque está no centro. Então, só quem é que sente mais? Justamente quem tá mais aí na partezinha próxima a essas bordas aqui das placas. O que a Pro quer dizer para vocês? Que esse choque aí, né, de placa, ou esse choque, ou essa separação das placas, né, geram os movimentos, né, surge um movimento aí que a gente vai chamar de movimentos convergentes ou movimentos divergentes. Esses movimentos vão fazer com que a gente construa, né, aí, esse material, construa como? Quando uma bate na outra, uma sobe e a outra desce. A parte que subiu, formam as cadeias de montanha. Quando a gente tem a destruição, justamente é a partezinha que entrou. Então, ela acaba se destruindo e retornando aí. Então, turminha, esse é o movimento que vocês precisam observar. Então, o magma está em movimento e vai fazer com que essas placas também se movimentem aqui. E a gente acabe sentindo. Ok? Tranquilo? Conseguimos entender? Sim? Então, bora lá. Falta o último elemento da nossa aula, que é justamente os ciclos da rocha. Você já conhece os 3 tipos principais de rocha que a gente tem. E aí ele vai dizer que esse material rochoso que a gente encontra aqui na nossa litosfera, né, por isso a camada de rocha, ele vai ser formado a partir justamente, né, desse movimento todo que existe. Então, o que a Pro queria que vocês observassem aqui? Que essas rochas, né, são um conjunto construído, né, por um ou mais mineral. Então, a rocha ela é formada por um ou mais minerais, aí no caso, né? E aí, a junção desses 3 tipos principais de rocha formam a nossa litosfera. E aí, o que a Pro quer que você observe? Que a gente tem as rochas chamadas de magmáticas ou ígneas, né? Que são aí
as rochas formadas a partir do magma. Por isso o nome magmáticas, ok? Essas rochas foram os primeiros tipos de rocha que a gente teve aqui no nosso planeta Terra. Por quê? Lembra da aula passada que a Pro falou que o nosso planeta Terra começou a surgir, né, a solidificar a partir do magma, não foi? Então começou a ter chuvas e aí esse magma foi resfriando. Então as primeiras rochas foram as rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas, elas podem ser intrusivas, né, que a gente vai chamar aqui, ou extrusivas. Intrusiva é que ela está aí mais se formando no interior, ela não saiu para fora. E a extrusiva, elas também podem ser chamadas de vulcânicas. Por quê, turminha? Porque aquele material que é soltado pelos vulcões, né, e que se solidifica, né, se torna sólida aqui fora. Então, a gente tem a extrusiva, que se solidifica aqui fora, a partir de um movimento rápido, né, porque o vulcão, né, expele aí o magma e aí ele se solidifica. Então, forma uma rocha. Ou ele pode acontecer de uma forma intrusiva. Fica lá no interior do vulcão e aí ela vai resfriando de uma forma mais lenta do que a outra. Esse tipo de rocha, né, que a gente chama de extrusiva, é o basalto, principalmente o basalto, que é uma rochazinha aí escura. E a gente vai ter também a rocha intrusiva, que a gente vai chamar aí do granito. É aquela rochazinha que quando você observa, você consegue ver um cristalzinho. Cristais acontecendo, ó. Granito aqui, ó. Perceba que quando você observa aqui, ela tem os cristais visíveis a olho nu. O basalto, ele é uma rocha escura. Próximas rochas são as rochas formadas a partir das outras, ou a partir da magmática, no processo aí do ciclo da rocha. Então, as rochas, elas são formadas, essas outras duas, a partir da transformação da rocha da primeira rocha, da magmática. Ok? Bora lá. Rocha sedimentar, todo mundo sabe como é o processo da rocha sedimentar. Quem não lembra? A rocha sedimentar é formada a partir de restos, né, que a gente vai ter aí de outras rochas. Então, o material que vai passando pelo processo de erosão, né, temos uma rocha, ela vai erodindo, né, vai perdendo pequenos materiais, pequenas partezinhas, a partir do vento, a partir da água, e aí a rocha ela vai erodindo. No local onde está tendo depósito, se ela sai de um lugar, ela vai para outro, né? Ela não vai sumir aí no meio. Então, esse lugar que ela vai depositar, a gente vai ter a formação de uma rocha sedimentar, que é formada a partir dos sedimentos transportados de outras rochas. Por isso que a gente vai dizer que a rocha sedimentar é formada a partir de uma outra rocha. Ok, gente? Nesse conjunto podemos destacar, né, o arenito, né, que vai ser um dos principais, o carvão também, mineral. E aí a gente vai ter aqui, ó, esses tipozinhos de rocha, que são rochas mais espumosas. A gente pode observar que são mais espaçadas, então, ok? Então a rocha sedimentar é formada a partir do sedimento das outras. E por último, mas não menos importante, a rocha metamórfica, que passou por uma metamorfose, transformação, que se dá a partir justamente da transformação dessas outras rochas. Então, por um processo aí de mudança de era glacial, de era, né, daí de intercalação de calor, frio que a gente vai passar aí, né, o planeta Terra vai passar, ela acaba transformando. Então, a última rocha, né, vai ser a rocha que passou por uma transformação. O exemplo mais simples que a gente tem aí é o granito, né? Aquele materialzinho que você compra para poder botar aí nas pedras, a mãe de vocês compra para colocar aí na cozinha, né, e tudo mais. Então, esse granito, ele vai ser justamente também aqui, ó, a rochazinha metamórfica. Então, a gente tem contato o tempo todo, turminha, com essas rochas, o tempo todo a gente vai estar aí, né, com essas rochas aí acontecendo e a gente vai perceber que justamente turminha, que essas rochas, elas são fundamentais pra gente, que a gente visualiza elas no dia a dia, ok? Então, a missão da aula era fazer vocês entender a radiografia do nosso planeta Terra, compreender a teoria da deriva continental, da tectônica de placa, ok? E a questão aí das rochas, né? Dos três tipos aí de rocha.
A Proregiane espera que vocês tenham compreendido, que vocês tenham entendido de fato o que a Pro colocou. Então, fiquem com Deus, viu? E até a nossa próxima aula. Ó, cheiro da Pro.